Pois é, pessoal, nesse editorial de 9 de abril, a gente vai ter a honra e o prazer de anunciar para vocês a queda de mais um ministro. Pois é, de histórico aí para a política brasileira. Outro ponto que a gente precisa falar também é sobre declarações polêmicas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre a elegibilidade do Bolsonaro. Em entrevista para um perfil norte-americano, uma revista norte-americana, o ministro Alexandre de Moraes fez aquilo que um magistrado não pode fazer. Deu, o adiantamento sobre o que está sob júdice da corte e falou diretamente sobre Bolsonaro em 2026. Não para por aí não, tem muitas outras coisas polêmicas. O mesmo ministro, nessa mesma entrevista, desafiou Donald Trump. Alto lá, Donald Trump. Aqui você não chega, não. Somente estaria preocupado com Donald Trump se o Donald Trump mandasse um porta-aviões para o Lago Paranoá, que é um lago que fica lá em Brasília, bem do lado, do próximo ali do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele deixou um recado bem claro para o Donald Trump. Não tem medo do Donald Trump e é até maior e mais poderoso que o Donald Trump. Será que é isso mesmo? Nós vamos falar sobre essa matéria com vocês, até a BBC chegou a comentar essa matéria. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar. Um deputado, Gilvan da Federal, deu, vamos dizer assim, uma declaração polêmica. Falas muito polêmicas. Abre aspas. Ele disse o seguinte: eu quero mais é que o Lula morra. Fecha aspas. E aí, pessoal, a gente precisa falar sobre isso. Vai ter implicação jurídica, vai ter dor de cabeça e uma coisa é fato. Se a direita não souber, controlar o que está dentro da sua boca, pois é, meu amigo, vai ter problemas. Vai ter muitos problemas, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outro ponto que a gente precisa falar ainda nesse editorial. Vou utilizar até uma matéria de um jornal de extrema esquerda, que é a Carta Capital. Pois é, o PL e a direita sofreram uma grande derrota e a gente precisa se debruçar a isso. A Câmara, deu um tumé, vamos dizer assim, no Congresso Nacional, lá no PL, na oposição, e deixou a anistia de lado. Pois é, não vai andar a anistia, mas como ainda afronta, colocou 4 projetos a favor do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Hugo Mota mandou um claro recado: traiu Bolsonaro. E a gente precisa falar sobre isso aqui com vocês, tá bom? Então é óbvio, não esqueça de se inscrever no canal. Eu preciso pedir, a gente está com uma meta agora ousada, tá? Meta alta, chegar a 2 milhões de seguidores. E eu sei que a gente consegue, nosso conteúdo é sério, nosso conteúdo é imparcial, a gente traz aqui sempre informações para te deixar bem atualizado. Então, eu sei que a gente consegue bater essa meta. Se você também não visitou a nossa biblioteca digital, o link está na descrição. Você vai entrar aqui e vai encontrar os nossos livros. Recomendo para vocês demais Espiritualidade e Prosperidade. Aqui você vai aprender a alinhar fé, propósito e sucesso financeiro. O livro está muito bom, tá, pessoal? Recomendo demais. Isso aqui me ajudou muito, Vocês sabem que eu sou um cara que saiu lá de baixo, Já fui gesseiro, pedreiro, trabalhei até em carvoeira já. E hoje posso dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada financeiramente. Mas tudo vem a partir da mudança de mentalidade. Isso aqui é um bom passo para você começar a entender melhor onde você quer chegar, sem que isso impacte, a sua questão espiritual também, tá certo? Você vai fazer o download, vai fazer o pagamento via Pix aqui, tá bom? Bora começar de matéria? Vamos lá, pessoal. É premissa básica. Um juiz, ele não pode, dar parecer sobre um caso que ele vai julgar. Ele não pode anunciar o que ele vai julgar ou deixar de julgar até que as provas sejam apresentadas, até que tudo seja exposto ali. Na verdade, o juiz devia ser igual a agente secreto. Você só deveria saber que ele existe depois que a decisão sai. Essa é a verdade. Aqui no Brasil, não. Aqui os juízes agem como se fossem popstar, com direito até a show de fotos e outras coisas mais. O Brasil, o trem é esquisito mesmo, só. É esquisito o negócio aqui,
tá? E aí o ministro Alexandre de Moraes disse num perfil de uma revista norte-americana que não existe possibilidade de Bolsonaro voltar ao poder. Peraí, essa fala caiu muito mal. Escancara e mostra a questão política de um ministro de uma Suprema Corte. Que cá entre nós, nem a mídia está fazendo questão de esconder mais. As falas são muito polêmicas, como por exemplo, essa fala aqui, fonte é a matéria Gazeta do Povo, né, a revista Gazeta do Povo. O Moraes diz que nazistas poderiam dominar o mundo se tivessem acesso às redes sociais. Uma fala mais complicada do que essa não tem como, parece uma desconexão total, né, com a realidade. Só para vocês terem noção, a matéria da revista The New Yorker tratou o ministro Alexandre de Moraes como The Big Alex, né, ou seja, o Xandão, né, uma forma de falar em inglês o Xandão, né, ou seja, falou das polêmicas, do juiz que visa confrontar a extrema-direita no Brasil e no mundo, o juiz com superpoderes, pois é. E aí, vocês viram aqui a fala dele, né, de que somente as redes, e que é um inimigo das redes sociais, tá? E aí, somente se as redes sociais existissem, a Alemanha nazista, através do Goebbels, deveria, né, ter vencido a batalha. Dá uma olhada nessa matéria aqui, ó, do DW, tá? O Mundo da Educação também tem uma matéria. Quem foi Joseph Goebbels, né? Joseph Goebbels foi um arquiteto, né, da propaganda nazi. E aí quando a gente para debruçar sobre isso, né, esse cara que teve de 33 a 45 do lado lá do Adolf Bigodinho, né, você sabe quem é o Adolf Bigodinho, ele promovia algumas coisas que não pareciam muito com o que é a rede social. Pelo contrário, a rede social ela é um problema, porque ela traz a pluralidade de ideias. Eu, por exemplo, não recebo nenhum centavo do governo e eu dou minha opinião aqui independente. Você escreve o seu comentário, é independente. Você faz a sua postagem independente. Ou seja, é a pluralidade, é a liberdade de expressão, é a liberdade de ideias. É isso que incomodava a Alemanha nazista. Era isso que incomodava os aliados do Hitler. Só para você ter noção, em maio de 1933, ele promovia a censura e a queima de livros. A rede social da época era o livro. Meu irmão, você fazia um livro, escrevia um livro, deixava lá, e aquela ideia era disseminada através de livros. Se você escrevesse o que ninguém gostava num determinado livro, que era a rede social da época, o cara mandava te prender, podia até tirar sua vida, né? Te proibia de escrever novos livros ou de ter perfil na rede social. Ou melhor, de escrever um novo livro, né? Parece mais com o quê? Inclusive, aqueles livros que estavam circulando, ele mandava tirar de circulação e mandava a plataforma tirar o perfil, mandava a biblioteca queimar o livro e tirar aquele livro de circulação. Outra questão, domínio dos meios de comunicação, jornais, rádio, cinema, alto lá. Se você fizer aqui um filme que incomoda, manda tirar de circulação. Rádio, tinha rádio que era desmonetizada, tinha rádio que era tirada de circulação. O negócio era bem complicado. Jornais, tinha jornais que havia até ameaça de caçar a concessão desses jornais. Era bem assim que acontecia lá naquele período. Manipulação psicológica, eles tinham uma frase, né? Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E ali nasceu o tal combate à fake news. Você não pode ficar mentindo contra o governo, porque essas fake news são cruéis demais. E uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar verdade. Então, temos que combater a fake news. Afinal, nós temos inimigos, né, comuns, como os judeus, não é? Ou seja, cara, o que a gente viu, né, era complicado. E aí, né, o Goebbels também ele fazia uma coisa, tá? O culto à personalidade de um super ser que tinha o poder de mandar prender quem falava aquilo que ele não gostava, que era o Hitler, bigodinho,
né? Mandava prender, mandava pra cadeia. É bem assim que funcionava, né? Então, assim, não sei, parece que há uma certa desconexão aí. E aí vem, matéria da BBC News. Moraes, a revista New Yorker. Pressão dos Estados Unidos só fará efeito se um porta-aviões chegar até o Lago Paranoá aqui em Brasília. Ou seja, meu amigo, o negócio é tenso. Desafiou Donald Trump, disse que nada que eles fizerem para lá tem efeito aqui e que o Brasil não vai ceder, ou melhor, que o ministro Alexandre de Moraes não vai ceder. E aí, por incrível que pareça, eu preciso trazer uma matéria para vocês da BBC Brasil. Matéria muito fiel aos fatos, né? Trump precisará de porta-aviões para me pressionar, diz Alexandre de Moraes. Olha só o que a repórter aqui disse sobre a postura do Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, virou Big Alex. Foi assim que a revista americana New Yorker traduziu o apelido Xandão em um perfil sobre o brasileiro publicado no começo de abril. O jornalista John Lee Anderson apresenta Moraes como um juiz poderoso que está testando os limites de sua autoridade numa cruzada contra a direita radical digital no mundo. Vocês entenderam, tá? Um juiz, né, que está testando seus poderes numa cruzada contra a direita no mundo. O texto diz que os esforços de Alexandre de Moraes para combater o extremismo vêm da percepção do ministro de que as redes sociais são hoje o maior poder de todos e que vêm sendo usadas para, entre aspas, influenciar as eleições. E o que disse Alexandre de Moraes a uma das mais influentes revistas do mundo? Depois de apresentar suas justificativas sobre o enfrentamento digital, que inclui o bloqueio de redes sociais como o Telegram, o X e, mais recentemente, o Rumble, Moraes ironizou sobre a possibilidade de ceder a pressões do governo americano. Disse, entre aspas, que eles podem entrar com processos, podem colocar o Trump para falar. E completou: se eles mandarem um porta-aviões, aí a gente vê. Se o porta-aviões não chegar até o Lago Paranoá, não vai influenciar a decisão aqui no Brasil. O Lago Paranoá é o lago em Brasília que inclusive pode ser visto a partir do gabinete do ministro no prédio do Supremo Tribunal Federal. Moraes é alvo de ações nos Estados Unidos movidas pela empresa de mídia do presidente americano, a Trump Media, e o Rumble, uma plataforma digital de compartilhamento de vídeos. As companhias acusam Moraes de infringir a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão ao determinar a remoção de contas de influenciadores da direita. Na entrevista, o ministro disse, abre aspas, os nazistas teriam dominado o mundo se existisse a plataforma X na época do Hitler. Moraes também diz que já foi criticado por diferentes lados na política brasileira. Quando me tornei ministro da Justiça, toda a esquerda me chamava de golpista. Eles me odiavam. Agora, é a direita radical que me odeia. E no texto, para os leitores dos Estados Unidos e de todo o mundo, John Lee Anderson diz que, abre aspas, por vezes, as investigações de Moraes extrapolaram os limites da sua autoridade. Como exemplo, o jornalista cita o bloqueio de mais de 100 contas em redes sociais sem fornecer explicações às plataformas e multa de R$50 mil estipulada por Moraes a quem furasse o bloqueio do X no Brasil. Pois é, deu para vocês entenderem o tamanho do impacto, né? Mas vamos lá, vamos falar agora de coisa boa, né? Ou ruim. Não dá para entender, o Brasil é uma coisa esquisita. Juscelino decide pedir demissão a Lula após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Logo no comecinho do Lula, no primeiro mês, as denúncias de corrupção contra o ministro das telecomunicações do governo Lula já foram feitas. O Lula disse que no seu governo, olha só, não cabe gente corrupta não. Você riu, né? Eu sei. Mas o que acontece? Só pra gente entender. Esse cara já está sendo denunciado há muito tempo. Vários outros ministros estão sofrendo várias denúncias. A Procuradoria-Geral da República apresentou N processos contra o Bolsonaro. Contra esse cara aqui? Não. Agora, depois de 2 anos e meio, né, a denúncia foi feita. E aí, o Lula preferiu não caçar briga com o Centrão. Nem demitiu o cara. Deu a ele a chance dele pedir demissão. O mais importante é o seguinte, né? Caiu um ministro, né, acusado de corrupção do governo Lula. Agora é só esperar qual será o próximo ministro que o Lula vai colocar
que talvez seja acusado ou não de corrupção também. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar. Cuidado, direita. Pior é o que sai da sua boca do que entra. Presta atenção. Olha só, o Gilvan da Federal perdeu uma ótima chance de ficar calado. Presta atenção no que ele falou. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele está vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando o nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. Ele cometeu algum crime aqui? Por óbvio que não. Se desejar alguma coisa não é crime. Afinal, se crime fosse, teve um monte de gente que falou o mesmo contra o Bolsonaro. E nada aconteceu. Só que vocês têm que entender o seguinte. Minha crítica aqui ao Gilvan é porque parece que ele não entendeu onde ele está e o tempo que ele está vivendo. E não é só o Gilvan. Fiz essa mesma crítica ao Gaia e a outros aí. Não que eu não respeite. Eu respeito os caras e acho os caras excelentes. O Gilvan da Federal, por exemplo, é um excelente deputado. Mas ele tem que entender o seguinte. Aqui não há um jogo, né, equiparado. A balança da justiça tá capenga. E aí essa fala dele já teve resultado imediato. O cara falou ontem à noite e hoje já tem um processo. A Advocacia Geral da União pediu que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República investiguem o deputado que desejou a morte do Lula. Desde quando desejar a morte de alguém é crime? Daqui a pouco o cara vai ser responsável por ter tentado um golpe contra o Lula, porque desejou a morte do Lula. Cara, é errado, é deplorável no sentido moral da coisa, tá? Você não tem que desejar a morte de ninguém, e até porque, vamos falar o português claro, alguém aí ainda acha que o Lula opina alguma coisa? Alguém aí ainda acha que o Lula é uma figura relevante na política nacional? Vocês acham mesmo que quem está mandando nessa P toda aqui é o Lula? É o Lula que manda e desmanda? O Lula é só mais uma pecinha nesse tabuleiro. O Lula cai com uma canetada de alguém poderoso, the big, né? É só isso acontecer. O Lula é só um fantoche no meio disso tudo. Então, perdeu uma boa chance de ficar calado, criar um problema para ele e para outros da direita que vão ser tidos como radicais. A esquerda não. A esquerda pode desejar sua morte, pode desejar que a depressão de alguém vá para o Nicolas. Beleza. Mas você não pode. E você tem que entender isso. Você não pode. Essa é a regra do jogo. Então, errou. A Advocacia Geral da União solicitou na noite de terça-feira, de noite, os caras trabalham até tarde da noite, que a Procuradoria-Geral da República adote as providências cabíveis sobre a declaração do deputado federal Gilvan da Federal, que disse desejar a morte do presidente Lula. A declaração foi feita nesta terça-feira durante sessão na Comissão de Segurança Pública e da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, a direita precisa ter mais consciência aqui na hora de agir, tá? Vamos lá. Tanto é porque tá tomando uma lapada, uma surra, tá apanhando. Escolhemos mal, né? Eu já tô comprando, tô esperando aqui me entregarem em casa um nariz de palhaço, tá? De palhaço. Câmara deixa a anistia de lado e aprova a urgência de 4 projetos pró-judiciário. Uma das propostas contempla criar 160 funções comissionadas no quadro pessoal do STF, que vai custar pro bolso seu, idiota, uns 7 milhões aí, por aí, para eles contratarem comissionados. Você não entendeu? Hugo Mota, que prometeu pro Bolsonaro que ia apoiar a anistia, que ia dar força para a anistia, não vai pautar a anistia, tá trabalhando contra a anistia e tá fazendo tudo o que o STF quer. É isso que tá acontecendo. Globo News, tá? Fonte, Globo News. Sem apoio por anistia, o PL desiste de obstruir pauta da Câmara.
Vamos parar tudo, vamos parar, vamos fazer isso. Não adianta. Não vai dar resultado. Nada que eles fizerem vão dar resultado. Ou seja, não vão, né, pautar o PL da anistia. Mas aqui, verdade seja dita, eu tenho que ser muito justo. Cara, o Sóstenes é o líder do PL. Eu até critiquei o Sóstenes na época da eleição de 2024, né? A questão do Paz, né? Os pastores, o Paz se silenciou sobre isso, ataques ao Pablo Marçal, não sei o quê. Eu critiquei o cara. Só que vamos ser sinceros, o cara tá fazendo, ele tá tentando, ele tá correndo atrás. Tanto é que ele tá indo pro aeroporto, de porta em porta, né? De gates, né? Dos portões, pedindo assinatura para poder conseguir assinaturas para pressionar pelo PL da anistia. Eu ouso dizer que não vai adiantar. Quando o cara não quer, quando o líder, né, que é o presidente da Câmara, não quer, nada pauta. Ele vai criar uma comissão especial, vai jogar aquilo lá, vai engavetar. É o engavetador geral da República. Mas teve um momento que ele até bateu boca, né, com a galera da esquerda que estava lá gritando, gralhando lá, sem anistia. Golpista na cadeia! Lugar de golpista na cadeia! Bolsonaro tá aqui mesmo! Lula devia ter sonho mesmo! Golpista na cadeia! Inelegível! Lugar de golpista na cadeia! Não vai ter anistia! Não vai ter anistia! Estão com os dias contados! A história não vai perdoar os golpistas não, na cadeia. Os golpistas de 64 são os meses do 8 de janeiro. Viva a democracia! Igual vocês com gente contratada. Viva a democracia! Tá falando o quê? Gente contratada, gente Viva a democracia! sem anistia pra golpista. Golpista na cadeia! E vocês viram que o pessoal foi lá e contra-atacou, né? Bateu palma, gritou anistia. Ou seja, realmente, né? O que passa na cabeça dessas pessoas, né? É uma vergonha. E aí, como eu disse, travou a pauta da anistia, mas o que os caras apoiaram? Apoiaram isso aqui, ó. Olha só o que o Kim Kataguiri falou aqui. A Câmara tem merecido o desprezo da população brasileira. Gostei desse primeiro trecho. A Câmara tem merecido o desprezo da população brasileira. É uma das poucas vezes, se bem que até que eu concordo com muitas coisas que o Kim fala, só acho um monte de besteira que ele fala, um dos maiores erros do Kim ainda é confiar nesse MBL. Mas assim, concordo com isso aqui. Hoje nós aprovamos, sem o meu voto, a urgência para o aumento de 160 funções comissionadas no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que nós temos não só a Suprema Corte mais cara do mundo, mas o Judiciário mais caro do mundo. E agora nós vamos pagar mais 160 pessoas para dar suporte e apoio comissionado. Eles vão escolher. Tá? Não é concurso, não é nada disso. Eles vão escolher, não. Coloca fulano ali, coloca ciclano aqui e vai pôr aqui mais 160 para a gente bancar. Somos muito palhaços mesmo, né? Muito. Então, assim, é uma vergonha, né? O que o Brasil se tornou, o que o Brasil está se tornando, né? É fato. E aí o Marsiglia chegou a comentar aqui também, né? A Câmara vota projeto que criam cargos comissionados no Judiciário. Esse tipo de reforma do Judiciário pode... É urgente, é sempre constitucional, não é, ministros? Mas limitar poderes ou cortar benefícios da corte é ataque à democracia, vingança, medida inoportuna. Façam-me o favor. Quem aí concorda com o Marsiglia, coloca no comentário aí, se é que você tem coragem de comentar devido ao momento, né, que a gente vive, não é? E é isso, pessoal. Obrigado por ter dado aí mais um pouquinho do seu tempo, mais 25 minutos aí do seu tempo comigo aqui pra gente bater um papo, pra gente dialogar sobre o que tá rolando no Brasil, né, sobre as maluquices que estão rolando no Brasil. Eu só posso agradecer a você, tá? Agradecer a todos vocês que dão força e credibilidade, né,
aí pro nosso canal. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, tá? Põe água no feijão, eu volto pra gente bater um papo daqui a pouco, ao meio-dia. Abraço.